A história de Cristo teve particularidades em toda a sua trajetória, do seu nascimento à sua morte. Ele abalou os alicerces da história humana por intermédio da sua própria história. Seu viver e seus pensamentos atravessaram gerações, varreram séculos, embora ele nunca tenha procurado o status social e político. Ele não cresceu debaixo da cultura clássica da sua época, quando abriu a boca produziu pensamentos de inconfundível complexidade. Tinha pouco mais de 30 anos de idade, mas perturbou profundamente a inteligência dos homens mais cultos de sua época. Os escribas e fariseus, que eram intérpretes e mestres da lei, que possuíam uma cultura milenar rica, ficaram chocados com seus pensamentos. Sua vida sempre foi árida, sem nenhum privilégio econômico-social, conheceu intimamente as dores da existência. Contudo, ao invés de se preocupar com suas próprias dores e querer que o mundo gravitasse em torno das suas necessidades, ele se preocupava com as dores e necessidades alheias. O sistema político-religioso não foi tolerante com ele, mas ele foi tolerante e dócil com todos, mesmo com seus mais ardentes opositores. Cristo vivenciou sofrimentos e perseguições desde a sua infância. Foi incompreendido, rejeitado, zombado, cuspido no rosto. Foi ferido física e psicologicamente. Porém, apesar de tantas misérias e sofrimentos, não desenvolveu uma emoção agressiva e ansiosa. Pelo contrário, ele exalava a tranquilidade diante das mais tensas situações e ainda tinha fôlego para discursar sobre o amor no seu mais poético sentido. Muitos autores ao longo dos séculos abordaram Cristo de diferentes aspectos espirituais, sua divindade, seu propósito transcendental, seus atos sobrenaturais, seu reino celestial, sua ressurreição, a escatologia, a doutrina das últimas coisas. Quem quiser estudar esses aspectos de Cristo terá de procurar os textos desses autores, pois a análise da inteligência de Cristo investiga Cristo em outra perspectiva, sob um outro ângulo. Este livro realiza uma investigação talvez nunca realizada pela ciência da interpretação, nunca produzida pela psicologia. Investiga a sua singular personalidade, analisa o funcionamento da sua surpreendente inteligência, estuda sua arte de pensar, os meandros da sua construção de pensamentos nos seus focos de atenção. A personalidade é constituída de muitos elementos. Em síntese, ela se constitui da construção de pensamentos, da transformação da energia emocional, do processo de formação da consciência existencial, quem sou, como estou, onde estou, da história inconsciente arquivada na memória, da carga genética. Aqui convencionarei que a inteligência é a manifestação da personalidade diante dos estímulos do mundo psíquico, bem como dos ambientes e das circunstâncias em que uma pessoa vive. Todo ser humano possui uma inteligência, mas nem todos desenvolvem suas funções mais importantes. Durante quase 2 décadas em que tenho pesquisado o funcionamento da mente, a construção da inteligência e o processo de interpretação, posso afirmar com segurança que Cristo possui uma personalidade bastante complexa, muito difícil de ser investigada, interpretada e compreendida. Esta é uma das causas que inibiu a ciência de procurar investigar e compreender ainda que minimamente a sua inteligência. Analisar a inteligência de Cristo é um dos maiores desafios da ciência. Após ter desenvolvido os alicerces básicos de uma nova teoria sobre o funcionamento da mente, comecei a me envolver neste enorme e estimulante projeto que é investigar a personalidade de Cristo. Foram anos de estudo em que procurei, dentro das minhas limitações, fugir das respostas achistas e do explicacionismo científico superficial. Interpretar a história é uma das tarefas intelectuais mais complexas. É reconstruir a história e não resgatá-la de maneira pura. Reconstruir os fatos, ambientes e circunstâncias do passado é um grande desafio. Se o leitor tentar resgatar as experiências mais marcantes da sua história, verificará que esse resgate frequentemente reduz a dimensão das dores e dos prazeres vividos no passado. Estudaremos neste assunto todo resgate do passado. Estudaremos este assunto. Todo resgate do passado está sujeito a limitações e imperfeições. Este livro é um exercício de interpretação psicológica da história, não foge à regra. Se interpretar a história é uma tarefa intelectual complexa e sinuosa, agora imagine como deve ser difícil investigar a inteligência de Cristo, os níveis de sua coerência intelectual, sua capacidade de gerenciar a construção de pensamentos, de transcender as ditaduras da inteligência, de superar as dores físicas e emocionais, de abrir as janelas da mente das pessoas que o envolviam. Cristo possuía uma personalidade difícil de ser estudada. Suas relações intelectuais e emocionais eram tão surpreendentes e incomuns que ultrapassavam os limites da previsibilidade psicológica. Apesar das dificuldades, é possível viajarmos por algumas avenidas fundamentais do pensamento de Cristo e compreendermos algumas áreas importantes da sua inteligência. Então, esse é um trecho da sua obra aqui, da obra Análise da Inteligência de Cristo, Mestre dos Mestres. Jesus, o maior educador da história, Hasta la vista, babies. Até a próxima.